palavra que eu vou compartilhar com você é diferente da palavra que eu preguei nessa manhã, porque é uma outra palavra que o Senhor me deu essa semana, e somente agora, sentado, enquanto a gente estava sendo conduzido na presença do Senhor, eu me senti desafiado a compartilhar isso com você, que está em Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22. Êxodo capítulo 15, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Vamos orar, queridos. Espírito Santo, te agradeço pela tua palavra, que é sempre viva, poderosa e eficaz, para nos ajudar e nos conduzir naquilo que o Senhor tem para nós. Abrimos nosso coração, quebramos todas as barreiras para que o Senhor fale conosco e mude as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu estava meditando nessa palavra numa manhã dessa semana e eu fiz uma pergunta para Deus no meu coração. Quando essa pergunta surgiu, imediatamente eu consertei e falei assim: Deus, não se lógico, maneira de dizer, não fique bravo comigo, porque eu estou quase entendendo a reclamação do povo. Porque o povo caminhou 3 dias no deserto sem encontrar água. E aqui está a primeira frustração. O tema dessa mensagem é o caminho de Deus no meio das frustrações que nós sofremos. Deus tem um propósito nas frustrações. Quando Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de fato, nós não entendemos esse texto na profundidade que deveríamos entender. Porque Deus, a Bíblia diz em Naum capítulo 1, versículo 3, que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Eu poderia dizer que uma frustração pode ser uma tormenta. Quantos aqui já tiveram uma frustração tão grande que isso virou uma tormenta na sua vida? E eu posso dizer então que se Deus tem um caminho na tormenta, Deus tem um caminho no meio da frustração. Deus tem uma forma de agir, tem um objetivo, Ele tem um propósito que age no meio da frustração. Eu queria que você pegasse na mão de alguém e dissesse assim: as frustrações não precisam ser desastres. Podem ser um agir de Deus. Agora pensa comigo, irmãos, porque quando eu li o texto, eu falei assim: Deus, eu não sei se eu estaria no grupo do que não reclamou. Eu não sei. Porque eu pensei na minha família, eu pensei na minha mulher, eu pensei nos meus 3 filhos, andando 3 dias no deserto sem achar água. Primeira frustração, quando nós buscamos e não encontramos. Mas aí eles se deparam com a segunda frustração, quando você encontra o que você não quer encontrar. Porque depois de 3 dias com sede no deserto, irmãos, deixa eu dizer, estar no deserto é algo impressionante. Eu tive essa experiência na época que nós estivemos em Israel. Na época que minha mãe morava lá, a gente passou uns dias lá. E eu tive um desejo enorme de orar no deserto e eu fui. Mas não dá para ficar muito tempo. A baixa umidade do ar faz com que o sol tenha efeitos terríveis sobre a tua pele em questão de minutos. Você entra no deserto e em questão de minutos você percebe queimaduras no seu corpo, assim, por causa da secura que é no ar, não tem nada de água, a sede que você tem é uma coisa impressionante. E eu fiquei imaginando eu andando com a minha família 3 dias no deserto sem encontrar água, irmãos. E quando encontra a água, que é a segunda frustração, a água é amarga. E a Bíblia diz que quando o povo passou por essas 2 frustrações, não deram conta e começaram a murmurar. E eu falei para Deus, eu disse: Deus, não me entenda mal, mas neste momento eu não estou conseguindo entender o que o Senhor queria fazer com o povo,
por que que o povo passou por essas duas frustrações terríveis. O Senhor tirou o povo do Egito. Será que a reclamação do povo não fazia sentido? O povo estava dizendo para Moisés, você tirou da gente do Egito para morrer de sede no meio do deserto? Mas, irmãos, na continuação do texto, a gente vê as respostas do Senhor. Mas antes de eu falar das respostas do Senhor, deixa eu falar um pouco sobre esses dois níveis de frustrações. Quando nós buscamos algo na nossa vida e não encontramos. A Bíblia diz em Provérbios que uma esperança que se adia, ela adoece o coração. E há muitos filhos de Deus que vivem frustrados. E vivem frustrados num ambiente de amargura, de azedume, de chateação, de decepção com Deus, de coração travado, porque a vida inteira buscou algo que não encontrou. A vida inteira esperou um resultado que não viu. A vida inteira, e quando eu falo a vida inteira, não é a vida até acabar, mas é uma grande parte da sua vida, você procurou algo, foi em busca, teve uma expectativa que não foi suprida. E é difícil, como filhos de Deus, entendermos que não ter uma expectativa suprida, mesmo que a gente orou, jejuou, buscou, fez parte do grupo de intercessão, da célula, dos cultos, demos o nosso melhor, louvamos, adoramos, e chega uma hora que não acontece, continua não acontecendo. Isso pode acontecer com filhos de Deus? Pode. Mas é no meio da frustração que eu quero dizer para você que Deus tem um caminho. Diga isso comigo, diga, no meio da frustração, Deus tem um caminho. Aí vem a segunda frustração, quando eu encontro o que eu não quero. A primeira frustração diz respeito a não obter o que eu busquei. A segunda é obter aquilo que eu não queria. Eu não queria encontrar águas amargas. Eu não queria encontrar esse tipo de resposta. Não era esse tipo de porta que eu estava esperando. Não era esse não que eu queria. Não era essa resistência que eu esperava. Não era esse resultado que estava no meu coração. Eu fico pensando na frustração daqueles discípulos quando Jesus disse assim, pega o barquinho e atravessa para o outro lado. Quem foi que deu a ordem para eles pegarem o barco e atravessar? Jesus deu a ordem. E eles foram numa palavra de Jesus. E quando chegaram no meio do lago, uma tempestade quase afogou-os. O vento começou a soprar. Será que não teve frustração naquela hora? Poxa vida, não foi Jesus que mandou? Então Jesus mandou eu atravessar para morrer? Não, Jesus não mandou os discípulos atravessarem para morrer. O fato de Deus nos dar uma ordem para fazer algo não quer dizer que nós não vamos encontrar dificuldades pelo caminho. O fato de nós obedecermos o que Deus mandou fazer não quer dizer que eu não possa experimentar frustrações. Mas a grande questão é que as frustrações na vida de um filho de Deus têm um objetivo. Deus tem um caminho no meio da frustração. E quando eles passaram pela primeira frustração, a Bíblia não fala de reclamação, mas quando eles encontraram a água amarga, ali foi o ponto culminante. Ali não dava. E aí deixa eu te dizer uma coisa. O que nós fazemos como filhos de Deus quando nós experimentamos a gota d'água? Quais são as decisões que nós tomamos? Quais são as escolhas que nós fazemos? O que sai da nossa boca quando chega aquele ponto final? Aquela situação que eu não esperava. E eu me perguntei ao Senhor, falei, Senhor, eu estou dando razão aqui, eu confesso para o Senhor, eu estou dando razão para o povo. Talvez muitos dos pais que reclamaram nem tenham reclamado por causa de si mesmo, mas talvez reclamaram por causa dos seus filhos. Talvez eles estavam preocupados com seus filhos. E enquanto eu estava nessa meditação, falando com Deus, o Senhor falou ao meu coração algumas coisas importantes. A primeira coisa que Ele falou é que o caminho do Senhor na frustração é a prova. Deus nunca vai nos permitir chegar aos lugares que Ele determinou para nós sem antes nos provar. E Deus usa as frustrações para provar o nosso coração. Deus permite que alguns nãos aconteçam. Deus permite que resistências venham. Deus permite que expectativas, algumas delas, não sejam atendidas. Deus permite que às vezes você não consiga saldar toda aquela dívida. Deus permite por um tempo que algumas coisas não fluam.
para um objetivo claro, não é para te derrotar, não é para acabar com a sua vida e nem é para você deixar amargar. Mas deixa eu te dizer uma outra coisa. Se na hora da prova que Deus permitiu acontecer aquilo que contrariava a sua expectativa, se nessa hora da prova você põe para fora o teu amargo, é porque esse amargo já estava aí e ele se manifestaria em qualquer outra situação. E pior, poderia se manifestar na hora da terra prometida. Poderia se manifestar na hora de você receber a sua bênção. E Deus não quer apenas preparar a bênção para você, Ele quer preparar você para a bênção. Ele quer preparar você para que quando você tenha, você não jogue fora. Porque tem muito filho de Deus que joga fora a bênção. Porque não foi aprovado na hora da frustração. Pegue na mão de alguém e diga assim, se você estiver passando por uma frustração, tem algumas coisas que você não pode fazer. Se você ler comigo, por exemplo, no versículo 24, que é versículo 25, perdão, que é o versículo chave desse texto, olha o que acontece. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas. Mas primeira coisa aqui, veja que Deus não veio com uma estratégia para Moisés depois que o povo murmurou. Porque se a gente não prestar atenção nas palavras do texto, a gente corre o risco de achar que Deus teve que arrumar um jeito para resolver um problema que estava acontecendo. Não, Deus já tinha a solução. Deus não disse para Moisés uma estratégia. Sabe o que a Bíblia diz que Deus fez? Deus mostrou a Moisés a árvore. Já estava no esquema. Deus já tinha tudo planejado. Deus já estava preparado, Deus já sabia o que iria acontecer, Deus já sabia que eles ficariam 3 dias sem água, Deus sabia que quando chegassem em Mara, haveria águas amargas. Deus sabia que tinha uma árvore, Deus sabia que o povo ia reclamar. Agora Deus queria mostrar para o povo quem era o povo. Porque em Deuteronômio capítulo 8 diz que o Senhor nos faz passar pelo deserto e por provas para mostrar o que está no nosso coração. Ele nos humilha para mostrar o que está no nosso coração. E sabe o que é interessante? Sabe por que Deus provou? Sabe por que Deus permitiu? Porque nós estamos no mesmo capítulo. Se você ler os versículos anteriores, o povo estava louvando porque Deus tinha aberto o mar vermelho. Eles passaram pelo meio do mar em terra seca. Os egípcios vieram perseguindo. O mar se fechou em cima dos egípcios. E eles saíram do outro lado com tamborins, cantando, celebrando, louvando, fazendo trenzinho, adorando a Deus. E no primeiro momento de prova, eles murmuram. O que Deus estava mostrando para eles? Com a frustração que eles estavam enfrentando. Deus estava mostrando para eles o quão incrédulo era o coração deles. Porque eles tinham acabado de ver uma grande maravilha de Deus. E veja se não é assim muitas vezes com as nossas vidas. Nós vivemos um momento de bonança, de abundância, de prosperidade, e estamos celebrando, adorando a Deus, mas de repente algo acontece e a nossa boca se abre e a gente reclama, murmura e fica para baixo, deprimido. Cadê toda aquela alegria? O que Deus estava querendo mostrar para o povo? Deus queria que o povo, passando pela tribulação, passando pela prova, passando pela frustração, lembrasse que o mesmo Deus que tinha dado grande livramento estava no controle, ainda que eles estivessem passando por frustração. Você pode dizer comigo, Deus está no controle, mesmo que eu esteja na frustração. O Senhor espera, e foi isso que Ele compartilhou no meu coração, que em passando pela frustração, eu tenha um coração grato pelas vitórias que eu vivi. E é isso que eu quero falar nesse momento, o que fazer quando eu estou me sentindo frustrado. E só para que eu me sinta um pouco mais incentivado, quantos aqui têm passado por momentos de frustração nessa temporada da sua vida? Você pode levantar a mão bem alto. Quantos que nesses últimos dias aconteceu algo que tirou suas expectativas? Vou vir mais para cá para ver se o vento está vindo aqui. Ah, não. Pode pôr um pouquinho mais. Para cá, vira para cá. Assim. Veja bem, algumas coisas.
Fala para mim aí, o que Moisés fez para as águas ficarem doces? O que diz no texto? Jogou a árvore nas águas amargas. E o que aconteceu com as águas? Elas ficaram doces. Isso é um símbolo, isso é uma imagem, esse fato aconteceu, mas isso também nos ensina algo para a nossa realidade. Águas amargas fala de coração amargo. Águas amargas fala de coração perturbado. Águas amargas fala de coração decepcionado, de coração frustrado, de coração abatido, de coração azedo, de coração incomodado, de coração triste. E a Bíblia diz que Moisés jogou uma árvore sobre as águas e essas águas ficaram doces. Como que eu posso fazer as águas do meu coração se tornarem doces? Primeira coisa, gratidão. Lembra que a Bíblia diz em Lamentações capítulo 3 o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que te dá esperança nos tempos de frustração? Quantos aqui tem pelo menos 3 bênçãos para contar nos dias passados que Deus fez na sua vida? Quantos tem? Uai, tem gente que não tem. Quantos aqui tem bênçãos para contar de que Deus fez na sua vida? Quantos tem? Sabe o que Deus espera? Que você se lembre das coisas abençoadas que você viveu, das respostas que Deus te deu, dos livramentos que Deus te deu. E sabe o que eu queria fazer aqui nessa noite? Eu queria que você lembrasse rapidamente, busque aí pela memória, busque uma vitória que Deus te deu nos últimos dias. Quando você for lembrando, vai levantando a sua mão até que eu veja assim uma maioriazinha. À medida que você for lembrando, faz um sinal. Estou lembrando aqui de algo, estou lembrando de algo, isso. Ótimo. Agora faz o seguinte, você pode agradecer a Deus por essa, vamos fazer esse momento aqui? Comece a agradecer a Deus. Fala: Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Eu sei que eu estou vivendo um momento difícil na minha vida, mas eu quero me lembrar do livramento que o Senhor me deu, do perdão que o Senhor me deu, da bênção que o Senhor me deu, da provisão que o Senhor mandou. Eu me lembro agora e eu agradeço ao Senhor. Eu te agradeço porque não era nem para eu estar aqui, mas o Senhor, pela tua misericórdia, me trouxe aqui. Quando você levanta a cabeça para agradecer a Deus no meio de uma frustração, é como se você estivesse jogando uma árvore nas águas amargas, mas não é só a gratidão. Existe uma outra atitude que você tem na hora da frustração que você precisa fazer, que é como jogar árvore nas águas amargas. Tem horas na frustração que, se não for para abrir a boca para falar gratidão a Deus, na hora da frustração eu preciso ficar quieto. Tem gente que não consegue ficar quieto nem uma hora nem outra. Quanto mais na hora da frustração. Está chegando aqui não. Quantos admitem aqui que não consegue fechar a boca na hora da frustração? Confessa, irmãos. É mais bonito. Arrependimento é bonito. É por isso que o Senhor mandou eu pregar essa palavra hoje. Porque existe um texto nos profetas menores, não me lembro qual é o livro agora, eu acho que, não sei se é Oséias, que Deus fala assim: as palavras que vocês me disseram foram palavras duras. Você sabia que tem palavras que a gente diz na hora da frustração que entristece a Deus? Você sabia que tem palavras que a gente profere que ficam registradas, porque a Bíblia diz que na nossa boca está o poder da morte e da vida. E tem palavras que a gente libera de reclamação e murmuração que atingem a Deus. Eu não vou dizer que ofendem a Deus, porque Deus é santo, mas atinge a Deus porque Ele disse isso. As palavras que vocês me disseram foram palavras duras. Na hora da frustração, irmãos, tem hora que a gente precisa ficar quieto, fechar a boca. Por que você está calado? Porque há tempo de falar e tempo de ficar calado. E esse é meu tempo de ficar calado. Quem está entendendo? Pega na mão de alguém e fala aí. Você me ajuda a pregar, irmão? Fala para essa pessoa. Você entendeu? Tem hora que você precisa ficar quieto.
Agora deixa eu dizer por quê. Porque tem horas, porque a reclamação é uma vazão que contamina você mesmo. Jesus disse assim: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E quando eu abro a minha boca para murmurar, para reclamar, como numa situação como essa, era uma frustração grande. Mas, gente, eles tinham acabado de passar por um grande livramento e louvar a Deus. Mas a murmuração, como que anulou aquele tempo de louvor que eles tiveram. E contaminou. Eu posso dizer para vocês uma coisa. Essa foi a primeira prova que eles tiveram no deserto. E essa primeira prova, eles se autocontaminaram com a murmuração. E o resto das provas, eles não foram aprovados. Porque provavelmente essa semente de amargura ficou no coração deles. E eles não entraram na terra prometida. E a Bíblia diz que eles não entraram porque murmuraram. Ou seja, essa murmuração que eles fizeram no início da travessia comprometeu o destino deles. E eu preciso dizer essa palavra para você. A tua reclamação pode comprometer o que Deus tem preparado para você. A tua murmuração pode azedar o que Deus guardou como tesouro para você conquistar. Há algumas pessoas que não conseguem entrar num nível superior do que o que viveu. Há alguns cristãos que se mantêm estáticos. Eles experimentaram algumas glórias, experimentaram alguns moveres, mas estacionaram naquilo porque uma azedume entrou no coração, uma amargura entrou no coração, uma frustração gerou em você um coração de águas amargas e você não saiu mais daquele lugar. E eu sinto nessa noite que o que Deus está compartilhando através da minha boca é para tirar você dessa estagnação que você entrou na sua vida, para que você possa romper para um novo nível. Porque em algum momento da sua história, a murmuração ganhou espaço na sua boca e isso comprometeu o seu futuro. E isso precisa ser vencido. E não é estranho dizer que foi por causa de um momento de murmuração que a tua alma azedou tanto que de repente você entrou em alguns vícios. Você entrou em algumas paradas na sua vida que hoje você não consegue sair, mas porque começou com um coração errado. E você permitiu que isso saísse da sua boca e isso voltou contra você mesmo. Mas eu estava falando que, em primeiro lugar, o que eu tenho que fazer para jogar essa árvore nas águas amargas do meu coração? Gratidão. Lembre das vitórias que Deus te deu. Em segundo lugar, qual foi o segundo que eu falei? Ficar quieto. Para quantos aqui, eu já perguntei, não vou perguntar de novo. Muitos de nós precisamos aprender a ficar quieto. Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Tem horas que você só sabe que Deus é Deus na hora que você fica quieto. Não é hora de falar. Terceira coisa que eu devo fazer, terceira atitude que eu tenho que tomar na hora da frustração. Na hora que eu estou experimentando a frustração, preste atenção. Na hora de estar frustrado, você precisa de uma direção. Na hora do momento de frustração, na hora da dor, na hora que está machucando, na hora que a expectativa foi frustrada, você precisa jogar árvore nessas águas amargas. E a melhor maneira de fazer isso é procure ajuda. Procure ajuda, mas não é procurar com qualquer pessoa. Porque às vezes você pode procurar a ajuda de uma pessoa que vai afundar você mais ainda. Procure ajuda de pessoas com nível de fé maior que o seu. Procure ajuda de pessoas que conhecem a palavra. Procure ajuda de pessoas que você sabe que tem intimidade com o Senhor. Procure ajuda de autoridades espirituais. E abra seu coração. Sabe, às vezes, o abrir o coração, irmãos, não é para você esperar que alguém te dê uma palavra. Só o fato de abrir o coração já pode trazer cura na sua vida. Não é à toa que os psicólogos fazem as suas terapias, justamente porque isso promove cura. A terceira atitude que nós temos que tomar na hora da frustração é: busque ajuda. Procure pessoas de Deus para abrir o coração e colocar para fora.
Aqui nesse quadro nós temos a atitude. Eles murmuraram para Moisés. A atitude tinha que ser diferente. Eles tinham que buscar a ajuda de Moisés. Moisés, estamos sofrendo. Nossos filhos estão com sede. Moisés, ajuda a gente, Moisés. Era diferente. Mas eles murmuraram. Você trouxe a gente aqui para morrer. Você fez isso, você fez aquilo. Esqueceram tudo que Deus fez através de Moisés. Quarta atitude que eu tenho que tomar para jogar árvore nas águas amargas do meu coração. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Gratidão. A segunda? Fica quieto. Qual é a terceira? Busque direção, busque ajuda. Sabe qual é a quarta? Se você buscou ajuda, seja obediente. Humilhe o coração. Obedeça a direção que Deus vai dar através da boca do servo de Deus que Deus colocou para falar na sua vida. Siga aquela direção. Seja obediente. Incline o coração. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, se me obedecerdes, todas essas bênçãos te seguirão. Nós, como somos chamados filhos de Deus. E por que nós somos chamados filhos de Deus? Porque um filho que obedece, ele alegra o pai. E o papel principal de filho é obedecer. Não há nada que alegre mais o coração de um pai do que um filho que obedece. Filhos obedientes têm o coração do seu pai. A Bíblia diz em Salmos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Diga comigo, se eu agradar o Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Quantos creem nisso? E a Bíblia diz, quando Samuel fala para Saul, por acaso Deus tem mais prazer em obediência, em sacrifício do que obediência? Porque obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Filhos têm uma missão como filhos: obediência. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Se você quer jogar árvore em águas amargas, tem uma atitude que Deus espera de você no meio da frustração: obedeça. E pode ser que no meio da frustração, a única palavra que o pai diga, através de um servo dele, ou através da palavra, ou pelo Espírito Santo no seu coração é: espere. Não tome atitude nenhuma. Espere. E como é difícil esperar. Ainda mais quando você está frustrado. Não faça nada. Quantos filhos de Deus comprometem o seu futuro porque no meio da frustração são impulsionados a tomar atitudes que quebram alianças, quebram vínculos, desfaz compromissos, assume dívidas, faz coisas erradas e depois fica anos amargando aquela decisão tomada no meio de uma frustração. E a única coisa que Deus tinha falado para você é: espere, não faça nada. Mas talvez Deus dê outra palavra. Talvez a palavra de Deus diga: dê o passo. Agora é a hora de dar o passo. Mas pastor, no meio da frustração, eu estou vivendo o pior momento da minha vida e Deus está te impulsionando, dá o passo. E sabe o que acontece? As águas, tanto do mar como do Rio Jordão, não pararam enquanto eles não marcharam. Enquanto eles estavam no mar, Moisés clamou a Deus e Deus falou: diga ao povo que marche. Quando eles pararam na frente do Rio Jordão, enquanto eles não puseram um pé nas águas, as águas não pararam. Porque Deus não vai fazer aquilo que cabe a você fazer. E se tem um passo a ser dado, quando Ele dá a palavra, dê o passo. Tem muito filho de Deus frouxo, tem muito filho de Deus covarde, tem muito filho de Deus que perdeu o timing de Deus. Era aquela hora para ele dar o passo. E ele ficou ali. Vai, meu filho, que eu estou contigo. Ele não ia. O tempo passou, outro deu o passo e ele perdeu a benção. Pode ser que a palavra de Deus seja: espere. Pode ser que seja: dê um passo. Ou pode ser que a palavra de Deus seja: está na hora de você sair desse lugar.
Está na hora de você voltar. Está na hora de você ir. Eu não sei qual é a palavra que Deus vai dar, mas a Bíblia diz que se nós buscarmos, Ele nos responderá. E na hora da frustração, na hora que nosso coração está correndo o risco de as águas ficarem amargas, eu não posso deixar de jogar essa árvore nas águas, obedecendo aquilo que Deus me diz para fazer. E sabe, irmãos, eu disse para vocês no final do louvor, e aquilo que eu falei foi uma palavra profética. Nós estamos vivendo um tempo de transição. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem de todo o coração que Deus está tirando você de um estágio e levando você para um novo estágio na sua vida? Quantos creem nisso? Irmãos, para mim isso é muito latente, muito claro, muito contundente, muito verdade. Isso está para acontecer. Eu sinto de Deus de dizer isso para você. Tylon, fica em pé, Tylon. Fica em pé com a sua esposa. O Senhor está tirando vocês desse estágio que vocês começaram no casamento de vocês, de algumas frustrações no teu negócio. Mas o Senhor está dizendo assim, eu estava provando o seu coração, para ver se você ia se manter fiel, para ver se você ia murmurar. Mas está chegando um tempo em que todas as frustrações que aconteceram nesse negócio vão se transformar em recursos abundantes sobre a vida de vocês. Eu vou prosperar a vida de vocês e eu vou fazer de vocês um sinal no meio da geração de vocês, para que outros vejam que confiar em mim vale a pena. Deus vai fazer isso na vida de vocês. Amém? A salva de palmas ao Senhor pela vida do Tailo e da Monique. Pegue na mão de alguém e diga assim, o tempo de frustração está chegando ao fim. Profetiza, profetiza. O tempo de frustração está acabando. Deus está te levando para um novo nível. Mas é o que você faz agora, no momento de transição, que vai determinar como vai ser esse novo nível na sua vida. Traga à memória as coisas que te traz esperança. Fique quieto na hora que tem que ficar. Busque a Deus. Busque pessoas de Deus no momento da frustração. Obedeça a direção. Mas tem uma última atitude que eu tenho que ter no meio da frustração. Eu não posso perder a fé, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você fique amargo e frustrado, para ele roubar uma coisa que você não pode ser roubado. Ele quer roubar a tua fé. Porque se ele roubar a tua fé, você não vai ter condições de plantar. E se você não plantar, você não colhe. Quando a gente volta para Isaac, em Gênesis capítulo 26, nós vemos que houve uma frustração na vida de Isaac. A terra teve fome, como aconteceu nos dias do pai de Isaac, Abraão. E Isaac quis descer para o Egito. A terra estava seca, irmãos. Não tinha o que plantar, não tinha como plantar, não tinha semente. Quem tinha semente, presta atenção, quem tinha semente, guardou. Porque a terra não era hora de plantar, porque a seca era terrível na terra, e se você planta na hora errada, você não colhe. Mas Deus, no momento de frustração de Isaac, falou para Isaac, fica na terra. A fé de Isaac sobre a palavra de Deus foi tão grande, que ele pegou o resto de semente que ele tinha guardado, e plantou na terra seca. E a Bíblia diz que Isaac colheu a 100 por 1. Todos os vizinhos de Isaac olharam Isaac plantando e falaram, é doido, vai perder tudo o que tem. Vai perder, na hora que chegar a época do plantio, ele não vai ter o que plantar. É maluco, vai empobrecer, vai acabar com tudo. E Isaac plantando. Não faz isso, Isaac plantando. Cuidado, Isaac plantando, sabe por quê? Porque quando você tem uma palavra de Deus e você segue essa palavra de Deus, o destino da obediência à palavra que você recebeu vai ser multiplicação, vai ser transbordar, vai ser 100 por 1, a maior medida de Deus para a tua vida. E Isaac plantou e a Bíblia diz que ele colheu e ele ficou muito rico. Nós estamos vivendo um tempo de transição. Um tempo que as pessoas dizem, não é hora de investir. Não é hora de fazer isso. Cuidado, o mercado está com medo, está todo mundo apavorado. Mas deixa eu dizer uma coisa.
É nessa hora que Deus vai levantar os próximos ricos da nossa terra. É nessa hora que Deus vai levantar os próximos prósperos. Porque nós estamos num tempo de transição. E aqueles que entenderem, crerem nessa palavra, eles vão prosperar. Porque não vão reter a sua mão. Eles vão semear. É hora de plantar, irmãos. Essa é a última atitude que eu tenho que tomar no tempo da frustração. Ouvir Deus e plantar. E sabe o que acontece? Veja como tudo isso que eu falei comprova esse estágio de transição. 3 dias de seca, águas amargas, árvore jogando na água, tempo de transição. Olha onde Deus queria levá-los. Olha o versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha agora o versículo 27. Chegaram então a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Deus tem um lugar para você de refrigério. Deus tem um lugar para você onde vai haver fontes de água. 12 fontes, eram 12 tribos. Uma fonte de água para cada tribo. Deus tem provisão, Deus tem um lugar preparado para você de refrigério, de provisão, de recursos, de sombra, de alegria. Deus quer fazer você acampar sobre as águas. Mas você está num momento de transição, não é hora de reclamar, não é hora de murmurar, não é hora de deixar as águas do coração ficarem amargas. Joga logo essa árvore nessas águas, começa a agradecer pelo que Deus fez, fica quieto na hora que tem que ficar, busca uma direção, segue essa direção, semeia! Porque Deus tem um destino de bênção para a sua vida. E eu estou profetizando que o segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro. Eu tenho profetizado que nós passamos um semestre apertado, um semestre de luta, um semestre difícil. Mas eu estou dizendo, o tempo da segunda casa vai ser maior do que o da primeira. A glória desse segundo semestre vai ser maior do que a primeira. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eu estou usando essas palavras como fundamento para declarar sobre a sua vida. O segundo semestre vai ser um tempo de colheita. O segundo semestre vai ser um tempo de bênção. O segundo semestre vai ser um tempo de riso. O segundo semestre vai ser um tempo de sonhos se cumprindo. O segundo semestre agora de 2017 vai ser um tempo de alegria nos lábios e um cântico no coração. Vai ser um dia, vai ser um tempo de dar brados de vitória, de alegria, de chegar do outro lado e começar a pular dizendo: Deus fez, porque Ele é fiel, Ele não falha, Ele cumpre as suas promessas. Eu estou declarando isso sobre a sua vida, vai se cumprir. O segundo semestre é tempo para isso. Com base no que eu afirmo isso, irmãos? Com base no que eu afirmo isso? Com base na palavra de Deus. Com base na direção que Deus tem dado. Tem coisas acontecendo. Tem coisas que eu não posso nem falar para você. Tem coisas que eu não posso compartilhar porque não é hora de compartilhar. Mas tem coisas acontecendo. Tem pessoas profetizando, irmãos. Tem profetas de fora anunciando o que vai acontecer nesta casa. E eu creio. Você não vai encontrar eu e a minha casa à margem da promessa. E quem crê, vai receber. O que você precisa é decidir jogar essa árvore nas águas amargas do teu coração. Tem gente aqui com águas amargas no coração. Tem gente aqui que Deus quer levar você de um estágio de derrota, de um estágio de perseguição, de um estágio de que você já não sabe mais o que fazer, para um novo estágio. Mas sabe qual é esse apelo? Esse apelo é para pessoas que nesse momento de transição cederam à tentação
abriram a boca e reclamaram, murmuraram, azedaram. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu vou pedir para você ficar em pé no seu lugar, numa atitude de arrependimento diante de Deus, dizendo: Senhor, eu estou de pé, porque a minha boca se abriu para murmurar, a minha boca se abriu para reclamar. Eu não fiquei quieto na hora que era para ficar quieto, eu não fui grato por aquilo que o Senhor já tinha feito, eu deixei meu coração ser tomado pela ansiedade, eu deixei meu coração ser tomado pelo desespero, eu me deixei levar. Irmão, se você está em pé, eu quero te pedir uma coisa: fale com Deus agora, fale com Deus, peça perdão a Ele. Reconheça diante do Senhor que você falhou. Reconheça que você murmurou, que você reclamou, como você fez como povo e você não entendeu. Seja sincero, Deus não está aqui para te julgar. Ninguém está aqui para ser condenado. Você está aqui para receber o perdão, para receber a cura do Senhor. Então fale com Ele agora, diga: Deus, eu reconheço, eu falhei, eu murmurei. Enquanto você está orando, eu quero orar junto com os pastores por algumas pessoas que a frustração foi tão grande que você se perdeu. A frustração foi tão grande que você não ficou no nível da murmuração. Você perdeu o rumo da sua vida, você perdeu o rumo do seu propósito, você perdeu a alegria, você perdeu o brilho. Davi ficou tão frustrado com o seu pecado que ele se perdeu e ele perdeu a alegria. E por isso ele orou em Salmo 51, devolve a alegria da minha salvação. Eu quero orar junto com os pastores por você. Se você reconhece que a frustração foi tão grande que roubou a alegria, roubou o senso de propósito da sua vida, eu queria que você corresse aqui para frente para a gente orar por você e abençoar a sua vida. Tem alguém que eu preciso orar? Pastores, me ajudem. Deixa eu pedir ajuda também de supervisores. Supervisores, me ajudem. Vamos orar por essas pessoas, por favor. Nós vamos louvar ao Senhor. Vamos todos ficar em pé. Vamos todos ficar em pé. Tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez.
seguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui. Eu queria que você orasse com alguém. Pegue na mão de alguém, de 2 em 2. Nós vamos cumprir o encerramento dessa ministração. Eu quero que você ore com alguém, declarando que o tempo de frustração acabou na vida dessa pessoa. É chegado o fim desse tempo de águas amargas no coração. Abençoe, declare com ousadia na vida do seu irmão que você está orando essa palavra. O tempo de águas amargas acabaram. Deixa eu chamar o pessoal do louvor para me ajudar. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar. Meu Deus, está o meu coração Vive nas promessas do Senhor, continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Força para continuar. O Senhor está fortalecendo pessoas que estavam a ponto de desistir. Pegue na mão de alguém e diga: o Senhor está nessa hora te dando forças para continuar. Diga, o Senhor está te dando forças para continuar. Enquanto eu estava pregando, eu senti uma palavra de Deus fluindo para você, Maria Ângela. O teu
teu tempo de frustração acabou. O teu tempo de derrota acabou. O Senhor está tirando você de um estágio, levando para um outro estágio na sua vida. Não depende do teu esforço, depende do que eu vou fazer. Comece a me louvar e me agradecer, porque você vai ver minha mão se movendo na sua vida. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu. Diga bem forte pra Ele. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão. Louve, louve, louve. Nós vamos fazer mais uma vez, só as vozes. Teu grande amor não cessa. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração. Continuando para Ti, eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar. Diga bem forte. Consolar meu coração, que chora aos pés da cruz, quando em nome de Jesus. Diga como sua declaração de vitória. Gostarei de Ti, Senhor. De novo. Alcançarei de Ti, Senhor. De novo. Alcançarei de Ti, Senhor. Mais uma vez, porque é isso que vai acontecer na sua vida. Alcançarei de Ti, Senhor. Misericórdia, graça e luz. Vamos todos dar as mãos para a gente encerrar esse momento. Diga para a pessoa à sua direita, você não está sozinha. Diga para a da esquerda também, você também não. Deus é com você. E eu também estou junto de você. Obrigado, Jesus. De mãos dadas como estamos, você pode agradecer a Deus. Agradecer pelo que Ele fez e pelo que Ele vai fazer. Eu quero ouvir a voz do povo de Deus agradecendo agora, porque você está jogando árvores sobre as águas.
Essas águas amargas vão se tornar doces nesse momento no seu coração, na sua casa, na sua família. E a tua luz vai brilhar. Tua luz vai brilhar. Agora de mãos dadas, ore por essa pessoa que você está de mãos dadas, declarando: Senhor, o tempo de frustração acabou. Eu estou anunciando vitória na vida do meu irmão. Eu estou anunciando alegria. Eu estou anunciando festa. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte? Pode dar a bênção, amor? Vocês têm algum aviso mais? Todos os jovens eu queria que reunissem rapidamente depois da bênção aqui. Só chegar aqui na frente, junto com o Estevão e a Tati. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E faça brilhar a luz dele sobre a tua vida. E te dê a paz. Hoje e para todo sempre. Amém.